Colossenses 3, a partir do versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos aqui como igreja, sabemos, ó Deus, que somos pecadores e que muitas vezes, Senhor, o pecado que habita em nós, na nossa carne, nos impede de entendermos a Tua palavra. Então, Senhor, eu quero aqui repreender a ação do pecado. Em segundo lugar, eu quero aqui repreender o religiosismo, que muitas vezes, na tradição religiosa, nós cauterizamos a nossa mente e muitas vezes ficamos cegos diante de fatos tão claros da Tua palavra. Nós também aqui repreendemos espíritos malignos que já foram repreendidos, mas aqueles que ainda insistem em estar aqui, que haja, Senhor, desses espíritos agora, um fora daqui, em nome de Jesus, para que todos possam entender o que é perdoar e o que é ser perdoado. Essa é a nossa oração nesta noite. Nos dá, ó Deus, eloquência, nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá, ó Deus, capacitação para transmitir a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, é muito fácil para o pregador falar sobre perdão, falar sobre perdoar alguém, quando não é o pregador que é machucado. É muito fácil para o pregador falar de perdão quando não é o parente do pregador, ou o filho ou a filha do pregador, que é injustiçado ou perseguido. Então aqui eu não falo no meu nome sobre o perdão, mas eu falo em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi aquele que sofreu todo tipo de injustiça. O Senhor Jesus foi aquele que sofreu todo tipo de perseguição. O Senhor Jesus foi aquele que sofreu todo tipo de flagelo. Foi o Senhor Jesus que foi pregado na cruz, sem culpa nenhuma, acusado injustamente. Então, em nome desse Senhor Jesus, é o que eu quero falar sobre o perdão com você nesta noite. Não interessa o tamanho da ofensa que alguém fez contra você. Não importa o tamanho da perseguição que você vem fazendo, o tamanho do mal que você vem sofrendo, mas em nome de Jesus eu te digo, irmão, você precisa perdoar. Queridos e amados, eu gostaria de ler com vocês agora um dos textos mais difíceis da Bíblia. É um texto que para mim é muito difícil de ingerir. Sabe quando você come... Tu vai naquele restaurante sexta-feira, que é dia de feijoada, aí você come aquela feijoada, aí depois não cai bem, você tem que tomar um Estomazil, tem que ir na farmácia com emergência, porque começa a dar ruim. Sabe quando é difícil de ingerir uma comida? A palavra de Deus, ela confronta, irmãos. A palavra de Deus, ela não tá só para passar a mão na cabeça da gente. Olha só, é óbvio que a igreja é lugar de gente feliz, amém, queridos? É óbvio que a Bíblia fala de coisas maravilhosas. É óbvio que a Bíblia fala de promessas maravilhosas. Mas a gente também precisa falar sobre coisas que podem nos levar ao inferno. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos que eu disse quinta-feira. Infelizmente, a maioria dos falsos profetas não estão nas seitas. A maioria dos falsos profetas não estão nas religiões que não são cristãs. A maioria dos falsos profetas não estão em lugares onde a gente são adorado Satanás.
A maioria dos falsos profetas estão nas igrejas tradicionais, estão nas igrejas pentecostais. A maioria dos falsos profetas estão nas igrejas tradicionais. Por isso o Senhor Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 21, Jesus disse assim, que naqueles dias muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas. E Jesus disse assim, e eu direi para essas pessoas abertamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para quem você acha que Jesus estava falando? Para falsos profetas de Igreja Batista, para falsos profetas da Assembleia de Deus, para falsos profetas da Presbiteriana, para falsos profetas da Metodista, da Congregacional, para falsos profetas que pregam, que ensinam, que falam de religiosismo, que tem na igreja um monte de gente religiosa, mas que naquele grande dia o Senhor vai dizer assim, eu nunca vos conheci. Por isso eu tenho que falar de perdão. Olha só o que a gente encontra no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Aqui é o versículo difícil de ingerir, irmãos. É difícil, queridos. É difícil. Mas quem disse que seria fácil? Aleluia, glória a Deus. Eu quero ouvir um glória a Deus. A igreja está muito em silêncio. Dê um glória a Deus aí, irmãos. Dê um aleluia aí, irmãos. Mais um glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, está muito quieto. Olha só, vamos lá? Que é pesado agora, Edson? Está preparado, irmão? Então lá, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 38. Olha o que diz. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olha o que Jesus está falando. Vocês ouviram que naquela época a maioria das pessoas não tinha, Mary, olha para mim, Mary, as pessoas na época de Jesus, eles não tinham acesso à Bíblia. As pessoas eram muito pobres, os livros eram caros. E as pessoas, a maioria delas eram analfabetas, elas não sabiam ler. Então a tradição era oral, as pessoas aprendiam a Bíblia por ouvir. Então por isso que Jesus fala aqui, ouviste o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Só o versículo 39 é forte demais. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ou seja, não resista à perseguição. Se alguém bater na tua cara, vira outra. Pastor, Jesus está falando de humildade aí. Querido, Jesus está falando de humildade. Glória a Deus, amém, você está certo. Mas Jesus também fala de perdão. O dar a outra face é perdoar, seu Carlos. Não tem coisa pior para um homem, do que levar tapa na cara. Muitas vezes, quando a polícia invadia aqui o morro, há muitos anos atrás, uns policiais começavam a dar tapa na cara do morador. Quem lembra disso aqui? Quem já viu policial dando tapa na cara de morador? E não era de bandido, não. Era de morador. E com isso, o morador foi tomando ódio da polícia. Porque não tem vergonha maior do que tu tomar um tapa na cara de outro homem. É melhor tu tomar um soco, não é não, Raimundo?
Não é melhor tomar um soco na cara do que tu tomar um tapa? É humilhante. É humilhante você tomar um tapa na cara. Então Jesus pega esse exemplo. Se alguém bater na tua cara, ou seja, alguém te fez um mal, você como cristão, você tem que oferecer a outra face. É fácil digerir isso aqui, irmãos? E aí Jesus continua no versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Quer dizer, o que vocês ouviram, esquece. Ouve o que eu tenho a dizer agora. O Senhor Jesus diz: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Pastor, o que é galardão? Galardão é uma recompensa que a gente vai ter lá na glória. Eu não sei bem que recompensa é essa, mas é uma recompensa. De repente, lá na glória, aqueles que têm muito galardão, pastor Robson, vão morar na Barra da Tijuca da glória. Os que têm menos galardão vão morar lá na terra do Edson, lá da glória, Belford Roxo. Dependendo do galardão, irmão, tu vai morar ou em Belford Roxo ou na Barra da Tijuca lá da glória. Sei se é isso. Sei que tem galardão aí, irmão. Então o Senhor Jesus diz o seguinte: que se a gente ama, se a gente é filho de Deus, filha de Deus, e a gente ama só aqueles que amam a gente, só aqueles que fazem o bem para a gente, só aqueles que oram pela gente, só aqueles que gostam da gente, até os publicanos fazem isso. Quem eram os publicanos? Eram as pessoas mais odiadas na época de Jesus, porque eram os judeus que cobravam impostos dos judeus para dar para os romanos. Pense numa pessoa odiada. Eram os publicanos, pastor Sérgio. Pastor Sérgio sabe disso. Eles cobravam imposto do judeu, e sendo eles judeus, e davam para os romanos, trabalhavam para os romanos. E além do mais, irmãos, precisamos perdoar, não só pelos galardões, mas precisamos perdoar, porque como o tema dessa mensagem foi dita no início, sem perdão não tem salvação. Abra sua Bíblia, Mateus, só virar uma página aí, capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 15. 14 e 15, diz assim, ó, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quem não entendeu aí? Quem não entendeu? Se a gente perdoa, a gente é? Não ouvi. Se a gente perdoa, a gente é? Se a gente não perdoa, a gente não é? É 1 mais 1 igual a 2. E não importa o tamanho da ofensa. Queridos, a gente falou sobre Malaquias 3:10, tem pouco tempo, né? Que é importante semear na casa do tesouro. Mas a Bíblia, ela fala assim, que se você for trazer a sua oferta e você souber que um irmão tem algo contra você, o que a Bíblia orienta?
não entrega a tua oferta. Volta, reconcilia-te com teu irmão e depois traz a tua oferta. Por que que Jesus disse isso? Porque Jesus está muito mais preocupado com a sua salvação do que com a sua oferta. Jesus está muito mais preocupado com a sua salvação do que com o teu orgulho. Jesus está muito mais preocupado com a tua salvação do que com a ofensa que você tem sofrido. Jesus está muito mais preocupado com a tua salvação do que com o teu inimigo que tem te perseguido. Eu só estou ouvindo a irmã Raimunda da glória a Deus, aleluia. Que isso? Que igreja fraca é essa, irmão? Essa igreja é forte. Vamos dar um glória a Deus, aleluia! Ou será que tem gente aqui que a carapuça está servindo, que precisa perdoar? Aí está até com medo de falar glória a Deus, aleluia. Será que é isso? Então quero ouvir um glória a Deus, aleluia de novo. E tem uma segunda coisa, irmãos, relacionada ao perdão, que não é só perdoar que a gente precisa, o outro. A gente também precisa se perdoar. Existem pessoas que trazem do passado coisas que não conseguem se perdoar, se desvincular de algo que aconteceu no passado. Eu assistia essa semana uma pregação do grande pastor Hernandes Dias Lopes, pastor da igreja presbiteriana lá de Pinheiros. E o pastor Hernandes Dias Lopes contou um testemunho interessante de um rapaz que era ovelha dele lá na igreja de Pinheiros. E o rapaz disse: pastor Hernandes, a minha mãe ela tem 81 anos. E a minha mãe é uma pessoa extremamente triste, amargurada. Minha mãe vive pelos cantos chorando. Pastor, a gente já levou para psicólogo. Pastor, nós já levamos ela para psiquiatra. Pastor, a gente já levou ela para tudo quanto é coisa, pastor. A gente já viajou com ela. A gente já tentou fazer de tudo. E a mãe da gente continua chorando pelos cantos, amargurada, triste, depressiva. Nos ajuda. Então, o pastor disse para aquele rapaz: me leve lá na casa da sua mãe. E assim foi, queridos. O pastor chegou e encontrou realmente uma senhora, 81 anos de idade, cabisbaixa, triste, angustiada. E ele começou a falar de Jesus para aquela senhora. E finalmente ele perguntou para ela se ela gostaria de se abrir, de falar o que estava realmente acontecendo. E aquela senhora então pediu que todos os filhos saíssem do cômodo em que eles estavam. E ao ficar sozinha com o pastor, ela disse o seguinte: pastor, meu marido já faleceu há alguns anos. Eu fui casado, namoro, noivado e casamento com esse meu marido. Foram 60 anos. E são 60 anos, pastor, de sofrimento para a minha vida. Sabe por quê? Porque quando nós estávamos noivos, eu traí o meu marido. E eu nunca tive coragem de falar para ele sobre essa traição. Pastor, eu vivo num abismo. Pastor, eu me sinto como se tivesse acorrentada pela tristeza, pelo arrependimento, pela dor de ter traído um homem que foi maravilhoso, o pai dos meus filhos. Há 60 anos eu trago comigo essa culpa. Eu não consigo me perdoar, porque eu não tive coragem de falar para ele que eu o havia traído. E o pastor continua a falar de Jesus.
a falar do amor de Deus. Falou para ela de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E o pastor orou por ela mais uma vez e perguntou para ela: entregue o seu coração a Jesus, entregue a sua vida a Ele, e os seus pecados serão perdoados, e o que passou vai ser apagado. E a senhora também, em nome de Jesus agora, declare que a senhora se perdoa por isso que a senhora fez. E aquela senhora, queridos, aceitou a Jesus, conseguiu se libertar dos grilhões da culpa, se batizou. E depois foi para a glória, amém, irmãos? Deus é poderoso para te perdoar, queridos. Então você não tem o direito de não se perdoar. Amém? Seja o que você tenha feito no passado, não importa. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Mas a graça de Deus, ela nos perdoa, ela é mais poderosa. Vamos lá, ó. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Se o salário do pecado é a morte, a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quero ouvir um glória a Deus. Igreja, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Primeira golada no copo d'água. A voz está resistindo. Irmãos, para encerrarmos, vamos fazer uma oração aqui. Amém? E em nome de Jesus, ou você vai liberar perdão para os outros, ou você vai liberar perdão para você. Amém? Uma igreja doente é uma igreja que não tem perdão. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele disse assim, que as três coisas mais importantes é a fé, a esperança e o amor. E eu li, né? Que as mais importantes são essas três coisas, e eu fiquei me perguntando, onde está o perdão nisso? O perdão está no amor, sabe por quê? O amor é a mãe do perdão e a mãe da misericórdia. O amor é a mãe do perdão e a mãe da misericórdia. E quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, por pior que a pessoa tenha nos ofendido, o amor de Deus nos dá forças para perdoar, para ter misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia nos fala, lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, que aquele que não ama, não conhece a Deus. Irmãos, aquele que não perdoa, não conhece a Deus. Aquele que não tem misericórdia, não conhece a Deus. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. E fale assim com o Senhor: Pai querido, se há no meu coração, ó Deus, se há no meu coração alguma mágoa, se eu preciso liberar perdão para alguém, que isso seja feito agora. Irmão, fale isso para Deus. Porque às vezes a gente tem e a gente não quer reconhecer o diabo. O diabo fica ali na mente da gente. Essa pessoa não merece o teu perdão. Essa pessoa não merece a tua misericórdia. Você não precisa perdoar. Você não tem nada contra ela. Mas peça para o Espírito Santo sondar o teu coração
E que se houver alguma coisa que o Espírito Santo limpe, tire, apague, destrua, consuma do teu coração. Libera perdão. E se você precisa se perdoar por alguma coisa que você fez no passado, algo que vem te perseguindo, te machucando, te destruindo, te consumindo, declare agora em nome de Jesus: eu me perdoo, porque o Senhor me perdoou primeiro. Eu estou limpo, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Eu não aceito as acusações, porque o pai da acusação é o diabo, e eu sou filha ou filho do Deus vivo. Então se perdoe pelo seu passado e comece a viver um novo presente nas mãos do Senhor, nas mãos do Deus vivo, do teu Criador. Deus amado e bendito, estamos aqui, Senhor, na tua casa nesta noite, porque, Senhor, queremos, ó Pai, nos apresentarmos a Ti, Senhor, com o nosso coração, sem nenhum resquício de mágoa, de ressentimento. Seremos, Senhor, perdoadores, assim como o Senhor nos perdoou, e teremos também, Senhor, nos perdoado, assim como o Senhor nos perdoou. E seremos a Igreja Batista Memorial da Rocinha, uma igreja de pessoas santas, separadas, lavadas, amigas, remidas, unidas em comunhão contigo e em comunhão com o próximo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos, o perdão é como a cruz. O perdão, ele tem que vir do alto, mas ele também tem que estar no plano. O perdão, ele tem que vir de Deus, mas ele também tem que estar na igreja. Ele tem que estar em nós. Amém?